Tome o seu assento. Eu quero externar minha gratidão a Deus, poder retornar à longínqua cidade de Uruguaiana, abençoada igreja que está neste campo, rever aqui o pastor Leandro, a irmã Ana, agora presidente desta igreja, também rever o pastor Agemiro, a irmã Juraci, amigos, né, de longas datas. O pastor Agemiro não é só um amigo, é um conselheiro também. Algumas vezes eu ligo para ele, ele me liga, e sempre tem uma palavra de Deus. E rever esse ministério também abençoado, o pastor Leonardo, que está aqui conduzindo essa reunião, permita-me, na sua pessoa, externar a todos os pastores, obreiros, esta querida igreja, Joabe, nosso pregador, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Também a saudação que fui alvo com a minha esposa, né, irmã Andréia, minha namorada, e também agora o meu filho e a minha nora, que casaram no sábado, né? E estão aí apaixonados, né? E hoje eu vou dormir lá na sala, lá junto com eles. Estão meio nervosos, eu acho, não querem que eu fique lá, né? Mas então, meus irmãos, é uma brincadeira, viu, irmãos? Eu vou dormir no hotel aqui. Então, estamos felizes, chegamos agora, só chegamos, né? E já tomamos banho ali correndo e viemos para a reunião. O pastor Leandro nos convidou para estar hoje aqui, compartilhando uma palavra, amanhã na Vila Júlia, né? E amanhã também a pastora Andréia vai estar aqui à tarde com as irmãs. E nós viemos aí, vamos estar até sexta de manhã, quando vamos para Santo Antônio das Missões, ministrar ali numa escola bíblica de obreiros, onde também ali o pastor Paulo Miranda. É um trabalho que eles fazem anual e tem lá 300 inscritos, mais de 300. Vamos falar sobre um simpósio sobre pregação da palavra de Deus e com certeza vai ser uma bênção. Abra sua Bíblia na carta aos irmãos da Galácia, carta aos Gálatas, capítulo 2. O pastor Leandro me deu aqui um texto que os irmãos estão estudando, estão dissertando, e eu quero também aproveitar para compartilhar com os irmãos, então, este capítulo e os versículos que me foram aqui passados pelo pastor Leandro. Gálatas, capítulo 2, vamos ler o verso 11 a seguir, irmãos. Vamos pegar aqui esta epígrafe, quando Paulo repreende a Pedro, né? E também vamos falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga escola dominical. Olha aí, tem uns alunos aí para a escola. Quando, porém, Cefas, que é Pedro também, né, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus?
Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado, certo ou não? Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém, queridos? Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, e é mais uma vez aqui escrito por essa figura emblemática, e por que não dizer, uma das figuras mais importantes da história do Novo Testamento. Para mim, depois de Jesus, Paulo ocupa o destaque de um dos homens mais proeminentes na história do Evangelho. Porque a chamada de Paulo, ela é divina, ela é exclusiva e ela é proposital. Você pode dizer comigo, a chamada de Paulo é divina, é exclusiva e proposital. Todos nós sabemos quem é Paulo. Ou vamos voltar um pouco, todos nós sabemos quem é Saulo de Tarso. Esse homem, ele é um doutor da lei, esse homem é um oficial, talvez se fosse hoje membro do STF. Paulo tinha algo que não era comum, ele tinha as duas cidadanias. Ele era tanto romano quanto judeu. Acredita-se que Paulo era filho de um soldado romano, porque, na verdade, ele é da tribo de Benjamim, ele é judeu de sangue. Nas suas veias corre o sangue judeu. Mas naquele tempo, irmãos, quando Roma, o grande império, invadia cidades, invadia povoados, eles não matavam todos. Havia alguns soldados que sobreviviam à batalha, alguns guerreiros. E a esses guerreiros, preste atenção, o Império Romano dava a eles uma possibilidade de eles tornar-se também um guerreiro romano. E lhes ofereciam um salário, lhes ofereciam a cidadania romana, e acredita-se, é claro, que Paulo é filho de um desses soldados que se tornou, romano, por adoção do próprio império, e por isso ele tinha a cidadania romana, que ele mesmo profere que ele era romano desde o berço. Por isso que eu digo que a chamada de Paulo, ela é proposital. Deus estava escolhendo alguém,
Do outro lado, Deus estava escolhendo alguém, ou escolheu alguém no meio dos gentios, para chegar onde nós vamos falar aqui essa noite, para quebrar os paradigmas, quebrar os protocolos, quebrar o legalismo. Irmãos, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Anote isso na sua Bíblia, anote, a Bíblia é o Evangelho, não há possibilidade do Evangelho falhar. Você concorda comigo? Não há possibilidade. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é como um martelo que esmiuça a pedra, a penha. Não tem nada mais penetrante do que a palavra. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra, os irmãos sabem do texto lá de Hebreus, ela penetra, né, nas juntas, medulas, na divisão da alma e do espírito. Traga o melhor cirurgião de Uruguaiana, do Brasil, dos Estados Unidos, do sírio-libanês, coloque o ser humano aqui, né, desnudo, dê a ele o melhor bisturi, os melhores aparatos, ele vai chegar nos órgãos mais internos, ele vai cortar o ser humano, né, em todas as partes, vai chegar, né, numa mulher, lá nos seus órgãos internos, no homem, mas na divisão da alma e do espírito, irmão. Divisão da alma e do espírito. A linha tênue que divide, não é o mundo espiritual do carnal, lá só a palavra de Deus é que chega. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho penetra, ele entra. É por isso que Jesus vai beber água num poço, tem lá uma samaritana, Jesus chega lá, e ele chega para a mulher, Jesus já chega chegando, diz, me dá um pouco de água. Ah, irmão, um judeu, primeiro que judeu não fala com mulher. E ainda samaritana. Aí ele chega para ela e fala, me dá um pouco d'água. A mulher olha para ele com aquela cara de deboche, mas quem é tu para me pedir água, judeuzinho? Jesus diz para ela, mulher, se tu soubesse quem te pede água. Aleluia. Aleluia. O Logos vivo estava ali, né? E a mulher desdenhando ele. Aí Jesus olhou, ele falou, se tu soubesse quem me pede água, irmão, se ele quisesse, ele dizia, água, sobe aqui, a água subia. Aí Jesus disse, cadê o teu marido? Aí ela falou, eu não tenho marido. Aí ele falou, tu não tem porque tu já teve 5. E tu tá de romance com um 6º aí que não é teu. A mulher caiu, os butiá do bolso. Quem é esse homem? Como é que ele sabe da minha vida? O poder do Evangelho. O poder do Evangelho, irmão. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Sabe por que as nossas igrejas pararam de crescer? Porque a gente parou de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, quando essa igreja iniciou, nós estamos no ano do centenário, ele não era pregado nos púlpitos. Não era pregado em templos como nós temos hoje, em púlpitos lindos que nós temos hoje. Não, o Evangelho estava na boca dos crentes. Os crentes falavam das vitórias, dos milagres, das conquistas, das coisas que Deus fazia. Os crentes verbalizavam e a igreja crescia. Oh, quem pode levantar a sua mão e dizer, eu ainda tenho nos meus lábios o Evangelho de Cristo. Agora Jesus quando vem, irmão, ele é um judeu. E ele vem para pregar para os judeus, mas a Bíblia diz que os seus não o receberam. Irmão, Jesus chorou tanto por esses judeus, irmão, tanto.
Jesus, pastor Agemir, parece, olha, né, parece a gente que lidera a igreja. Quem cuida de congregação aqui, levanta a mão. Quem lidera a igreja aqui? Lidera departamento, levanta a mão. Aí embaixo, quem dirige? Quando eu vejo Jesus chorando ali, quando ele diz assim, ô Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Tu mata os profetas e apedreja aqueles que são te enviados. Quantas vezes, diz Jesus, eu quis juntar vocês, como a galinha junta os pintinhos. Irmãos, como está difícil, não sei aqui em Uruguaiana, mas vou falar, aqui eu sei que é bom, é fácil, mas lá em Santa Cruz, pastor Leandro, como está difícil juntar as pessoas, irmão. Como está difícil juntar o povo, irmão. Tem que chamar até a Eliã, aquela para cantar. Junta o povo, Gideão, chegou a hora de lutar. Já veio aqui, Eliã? Aquela mulher tem uma unção. Né? Por que Jesus chorou? Jesus dizendo assim, eu vou traduzir para vocês. Jesus dizendo, gente, quantas vezes eu quis juntar vocês. E vocês, me chamaram na pedrada. Vocês me apedrejavam. Vocês me escorraçaram. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E além de não receber Jesus, irmão, o judaísmo tinha aquela prepotência de que o evangelho é nosso. A Bíblia é só para nós. Se fosse hoje, nós diríamos minha igreja, minhas regras. Minha igreja, minhas regras. O judaísmo era isto. E o que está acontecendo aqui no capítulo 2 de Gálatas? E os irmãos estão vendo aí. Primeiro, Gálatas não é uma igreja, Gálatas é uma região. E aqui nesta região, Antioquia da Psídia, Derbe, Listra, Icônio, Paulo desenvolve nessa região, irmãos, um ministério poderoso. E aqui acontece no capítulo 2 alguns impasses, alguns combates, algumas discussões. Porque se a gente vai analisar o ministério de Paulo, a gente vai ver, irmãos, que nem sempre o problema está na liderança. Porque o melhor pastor da história, para mim, o melhor líder de igrejas da história, Paulo, tem os piores problemas. Não vamos nem falar, porque hoje o assunto aqui é Gálatas, mas se nós fôssemos falar, pastor Agemir, de Coríntios. De Corinto. Que na igreja de Corinto, tinha um povo que dizia, eu sou de Paulo. Aí os outros diziam, não, eu sou de Apolo. Apolo é melhor, prega mais. Tinha outros que diziam, não, eu sou de Cefas. E tinha aquele quarto grupo, que é o pior de todos, que dizia, eu sou de Cristo. Pastor não manda em mim. Ninguém manda no meu ministério. Um dia um obreiro disse para mim assim, ninguém manda no meu ministério, varão. Ministério eu recebi de Deus, ninguém manda em mim. Eu perguntei, foi um anjo que botou a mão na cabeça do irmão? Não, foi o meu pastor. Então, meu irmão, alguém colocou a mão na tua cabeça. Quem está entendendo isso aqui? Irmão, a igreja de Corinto é a pior igreja que eu conheço do Antigo Testamento. Que igrejinha difícil, irmão. Complicada. Um dia Paulo chegou e disse assim, olha gente, Paulo disse assim para eles, eu só vou dar uma passadinha em Corinto aqui, Leandro, pastor Leandro. Depois eu volto para cá. Um dia Paulo disse assim para eles, gente, estava aquela pastor Leonardo, aquela discussão ali, obreiros. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo disse assim, olha, eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vós. Irmão, o que mais a gente que é pastor quer dizer, eu tenho orgulho de dizer assim, batizei 150 em Santa Cruz.
Tem uns grupos nossos aí da Cepadel, o pessoal bota, batizei 20. Naquele do centenário, né? Batizei 80, batizei não sei quantos. Todo mundo quer dizer que batizou. Paulo escreve, olha Paulo escrevendo. Gente, eu dou graças a Deus, está dizendo para os irmãos de Corinto, que eu não batizei ninguém aqui. Só vou pegar essas duas expressões dele. Outro dia ele disse assim para a igreja, olha o que ele disse para a igreja, gente, isso aqui é hermenêutica, irmão, é questão de interpretação de texto. Um dia ele disse para a igreja, gente, olha, eu até quis falar com vocês. Ele falou assim, mas com vocês, ele falou, não dá para conversar. Ele falou, não posso falar com vocês como espiritual, tenho que falar como carnal mesmo. Está em Coríntios isso ou não está? Hoje é culto de ensino, amém? Ele falou, eu não posso. Ele falou assim, gente, ó. Ele falou assim, ó, como meninos eu criei vocês. Eu estou dando leite para vocês. Você sabia, irmão? Você veio nesse frio aqui, Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra essa noite. E não é porque eu estou aqui, se eu não tivesse, teria muita palavra, mas Deus me trouxe aqui com uma palavra para você essa noite que veio aqui. Você sabia que tem pessoas que não têm maturidade espiritual para ouvir certas respostas? Quando Abraão vai com Isaac para o sacrifício, o menino pergunta, pai, tem lenha, tem fogo, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão podia ter dito, vou te matar. Não está preparado para receber resposta espiritual. Aí Abraão diz, ó, Deus proverá. Irmãos, a maturidade espiritual é um caminho a prosseguir. A gente tem que crescer na graça, no conhecimento. Oh, meu irmão, quando Deus deu aquela visão para Ezequiel, ele disse, Ezequiel, deu aquele cordão de medida, disse assim, mede 1000 côvados, e ele disse assim, Senhor, a água já dá no tornozelo, Deus disse, mede mais 1000, Senhor, já está no joelho, mede, já está nos artelhos, Senhor, já está no pescoço, ele disse, então agora, filho do homem, mergulha. Eu quero profetizar essa noite sobre a tua vida. Está na hora de nós sair da água nos artelhos e começar a nadar no oceano de Deus, na água viva da palavra de Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. O Espírito de Deus quer abrir o teu entendimento. É esse Paulo que eu estou falando, irmão. Paulo é muito contundente. E é um homem que Deus vai lá nos gentios. Porque os judeus estavam na prepotência, né? Na exclusividade. Quer ver? Eu vou dar só um exemplo da exclusividade dos judeus. Marta e Maria. Jesus é nosso amigo. Então a gente é melhor do que todo mundo, porque Jesus vai na nossa casa. Então, se o nosso irmão está doente, Jesus tem que vir agora. Venha logo, Jesus. O que Jesus fez? Não foi. Foi ou não foi na hora? Não foi. Porque Jesus não é exclusividade nossa. E é o assunto da lição de hoje, do texto de hoje, irmão. Jesus, se você aceita ou não, Jesus não é só da Assembleia de Deus. Ele não é propriedade exclusiva nossa. Ele disse, o Senhor disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, e aqui começa, irmão, essa carta aos Gálatas, Paulo está irado aqui. Você já interpretou isso aqui? Os irmãos são historiadores aqui, leitores, professores. Paulo está irado aqui. Porque está tendo uma discussão aqui sobre a circuncisão. E o que era a circuncisão? Todos os irmãos sabem. No Antigo Testamento, era o corte lá do prepúcio do homem. E era literal, né? No judaísmo, o menino fazia isso ainda quando criança.
era uma forma de purificação, de pureza, era um ritual judaico. E agora Paulo se converte e ele é gentil. Ele veio, né? Veja, por que eu digo que a chamada de Paulo é proposital? Porque a Bíblia diz que Paulo persegue os cristãos. Pega no pé dos crentes. Persegue a igreja. A gente vê o Brasil hoje aí, né? A gente vê que eles tentam estreitar o negócio, né, para perseguir a igreja. Mas, irmão, Deus está no comando desse negócio aí. E o Brasil, irmãos, tem a mão de Deus sobre ele. Infelizmente, nosso povo não sabe votar, irmão. E eu digo com todo respeito aqui a quem votou em A, quem votou em B, o nosso povo não sabe votar. E é o voto que decide. Mas Deus está no comando, porque toda a história da Bíblia diz que os piores perseguidores da igreja se tornaram os maiores promotores do reino de Deus. Tem gente aqui, talvez até no púlpito aqui embaixo, né, que diz assim, eu perseguia, eu tinha nojo de igreja. O meu tio, irmão da minha mãe, ele nunca se converteu. E ele jogava pedra na igreja. Até um dia que Deus teve um encontro com ele, né? E é engraçado, olhe bem, o meu pai era o encarregado da congregação e o cunhado dele jogando pedra na igreja. E o meu pai era profeta, né, naquele tempo, e um dia jogaram as pedras na igreja e meu pai falou, quem jogou pedra na igreja aqui? Olha, não se diz isso, né? Mas os antigos não faziam curva, né? A gente é ético até demais, né, irmão? A gente é todo, né? Eu vejo os pastores de hoje, os obreiros de hoje, nós somos tudo carinhoso, né? É meu amado. Assentai-vos. Antigamente eu dizia, assenta aí, irmão, assenta aí. O camarada estava fumando lá, eu já passava a mão no cigarro. Me dá esse cigarro aqui, vagabundo. Não vai fumar. E o camarada tomava, se convertia. Irmão, nós temos tão educado, eu acho, pastor Argemiro, pastor Leandro, que às vezes a gente está exagerando na ética, que daqui a pouco nós vamos estar chegando assim para Satanás, vai ter um endemoniado, ali a gente vai chegar, dá licença, Satanás. Será que tu podia sair dessa criatura? E o meu pai, irmão, falou assim, irmãos, falou para a congregação, irmãos, essa perseguição aqui na nossa igrejinha aqui, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, quem jogou pedra na igreja nós vamos descobrir. Vai aparecer essa semana aí com o braço quebrado. 2 dias está o cunhado dele com o braço engessado. Perseguidor, irmão. Parece que Deus olha e gosta, né? Quando alguém diz assim, ai Deus, é esse aí. Assim é Paulo, ele é um algoz, ele é um perseguidor, ele é um exterminador de crentes, de cristãos. Ele prende, ele tem documento, ele tem autorização judicial, ele tem documento do Xandão, lá do STF, do Alexandre Moraes, vamos prender, jogar na arena, colocar tornozeleira. Mas chega uma hora, escute o que eu estou dizendo aqui em Uruguaiana, há um tempo determinado para todas as coisas. E esta é uma igreja de profecias, e aqui nesse altar muitas profecias nasceram. Escute o que eu vou lhes dizer nessa terça-feira de frio. Está chegando o tempo no Brasil que Deus tomará as rédeas. Oh, irmão, eu recebo algo do trono de Deus aqui. Há uma graça de Deus aqui. Olhe para o seu irmão aí e diga para ele, eu ainda creio na palavra. Aperta a mão dele aí, faz ele tirar a mão do bolso, dá uma sacudida nele, diga, eu ainda creio na palavra. Oh, glória a Deus.
Até que hora eu... Aleluia. Sempre que eu vou pregar, eu oro para Jesus trancar os relógios. Diga assim, Paulo é um perseguidor. E você sabe o que ele fez, irmão? Prendia, matava, prendia, açoitava. Sabe, eles queriam fazer dos cristãos exemplo. Amarravam em troncos, batiam, açoitavam em praça pública para colocar medo em crente. Só que um dia alguém me perguntou, pastor Leandro, será que a perseguição vai vir para o Brasil? Eu digo, não, eu não acredito. Nós não vamos ter no Brasil esse tipo de perseguição, que prende crente. Porque, irmãos, o que a perseguição faria com a igreja, a Assembleia de Deus? Vamos dizer, se fosse a Assembleia de Deus, a perseguição iria aquecer a igreja. Ia começar a prender o povo, os irmãos iam começar a se avivar, orar, iam começar a matar crente, ia todo mundo vir para a igreja, né? E aquele movimento, não, vamos buscar, vamos, né? Oração, e aquecer. E o diabo ganha muito mais, irmãos, com a tentação no Brasil do que com a perseguição. Esse evangelhozinho light, sabe? Coaching. É verdade, esses evangelhozinhos assim, essa vidinha cristã assim, que, minha cruz está meio pesada, vou quebrar um pedacinho dela. Uma geração que não carrega a cruz inteira. Sabe, um tipo de crente, desculpa, irmão, vou falar aqui, é culto de ensino, só tem crente aqui hoje, um tipo de crente, irmão, desanimado, frustrado, mimimi, sabe, dodói. Esse reino é de Deus, a obra é dele. Oh, irmão, crente fiel não sai de lugar, ele fica no lugar e Deus muda o lugar, porque dele é a glória e a honra, e Deus tem poder para fazer. Aí Paulo está prendendo os crentes, deixa eu correr aqui, prendendo e soltando, e todo machucado, matando. Até um dia que ele está indo naquele caminho para Damasco, ele viu aquele clarão, caiu por terra, e o Senhor falou com ele. Se fosse na linguagem de hoje, Deus diria dizer para ele assim, qual é a tua, meu? O que tu quer com o meu povo? Irmão, porque brincou com o povo de Deus, mexeu com ele. Mexeu com o próprio Deus. Irmão, nenhum pecado praticado contra o povo de Deus e o seu Deus ficará impune. Oh, eu venho com a autoridade do Espírito Santo aqui esta noite. Paulo tem um encontro, cai por terra, Deus deixa ele cego. Você já ouviu isso aqui? Imagina aquele homem, né? Imagina, Deus tocou na visão dele, irmão, irmão, desarticulou o homem. Imagina, a pessoa não enxergava mais nada, 2 escamas nos olhos. Aquele homem feroz, algoz, né? Determinado, eloquente, boa escrita, letrado, estudado, aquele homem poderoso, agora está sendo arrastado por alguém. Podia me ajudar, me levar para um hotel que eu fico sempre hospedado. Onde é que é, seu Paulo? É na rua chamada direita ali, tem uma pousada. Mas o que aconteceu? Não sei. Foi, olha, o negócio dos cristãos aí. Eu estava atrás deles aí, e eu vi uma luz ali, fiquei cego, e uma voz me falou aí, Saulo, Saulo, por que me persegue? Me ajuda. Levaram Paulo, hospedaram lá. Aí Deus vai lá na casa de Ananias, o Espírito Santo foi na casa de Ananias, falou com ele. Olhe para mim. Deus vai lá na casa de Ananias e diz, Ananias, vai lá na rua chamada à direita, lá naquela pousada, e tem um homem lá, eu tive um encontro com ele, o nome dele é Saulo de Tarso. Quando Deus falou Saulo de Tarso, Ananias saltou para trás, né? Para aí, Senhor, olha o que ele diz, eu tenho ouvido muito falar sobre esse homem.
Camarada não é pouca coisa. E o medo, irmão. E outra, ele mata a crente, agora o Senhor está querendo trazer ele para o nosso meio. Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui é uma visão legalista, está entendendo? Não, ele é bandido, ele é marginal. Ele é uma pessoa mau e o Senhor quer trazer para o nosso meio. Ananias, se você ler Atos 9, você vai ver que Ananias parece estar discutindo com o Senhor e dizendo, não, Senhor, eu não vou. O homem é perigoso, o homem é o Saulo de Tarso. Mas no verso 15, Deus foi explícito. Vai, porque para mim, ele é um vaso escolhido. Deus está dizendo assim, a tua opinião não me interessa. Eu vou usar ele, e ele vai ser um instrumento para pregar a minha palavra, o meu evangelho, entre os judeus, não, entre os gentios. Irmãos, aqui é o Espírito Santo falando, dizendo, está na hora. Porque o evangelho não é só para vocês, a palavra não é só para vocês. E eu quero dizer essa noite, o evangelho não é só da Assembleia. O evangelho é ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Você quer me ajudar aí? Diga para o teu irmão, não é só para nós. Diga, não é só para nós. Irmãos, nós estamos como aquele pessoal que ganha uma bênção, ganha comida, ganha lanche, ganha cesta básica e come sozinho, não reparte com os outros. E tu quer ver gente abençoada? Olha para mim, irmão. Olha o botão ali, como é que está do casaco. Comecei a pregar aqui em Uruguaiana, era um pau de vira-tripa. Fiapo de aipim. Olha aí. E a Ana está rindo ainda, confirmando. Olha aqui. Deus cuida da gente ou não cuida, irmão? Esses dias uma irmã tirando umas fotos lá em Santa Cruz, ela veio para a nossa igreja faz uns 6 meses, ela falou, ela era da igreja batista, só alface e peixe, sem açúcar. Ela falou, depois que eu vim para a Assembleia falando para as irmãs, eu ouvindo, acho que eu engordei uns quilinhos. Falei para a irmã, tu quer emagrecer só na Adventista. Nem café tem, só cevada, nem carne de porco. Porque nós, irmão, Deus abençoa, Deus cuida da gente. Cuida ou não cuida, Isaac? Deus cuida da gente ou não cuida, irmão? Não é, olha, eu também, eu sou assembleiano da Gema. A gente é tão cuidado por Deus, tão abençoado, que às vezes a gente fica que nem Marta e Maria, Jesus é só nosso. Aí manda um bilhete, vem agora, Jesus, agora, porque o teu amigo que tu ama está doente. Sabe o que Jesus disse para o mensageiro? Diz para ela que eu não vou. Meu Deus. Eu queria ver o bicão da Marta. Eu tenho uma irmã chamada Marta. Eu queria ver o bico da Marta. Meu Deus. Jesus não veio. Mas ele é nosso irmão. Jesus não é obrigado a fazer nada por mim e por você. Até porque tudo que Ele fez por ti e por mim, até agora nós não merecia tudo que Ele fez. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui esta noite. Aleluia. Mas eu preciso ir para o final. Paulo teve um encontro com Deus. Veja, Ananias não quer ir, irmão. Não quer ir. Porque a verdade é essa, o legalismo. Foi por isso que Pedro, aqui nesse capítulo, pastor Leandro, Paulo discutiu com Pedro, discutiu publicamente. Por causa da circuncisão. Paulo está dizendo, gente, esse negócio, circuncidar, isso é da lei. Nós estamos no tempo da graça. Agora nós vamos excluir. Porque o que aconteceu aqui nesse capítulo? Rapidinho, irmão, desceu um grupo de fariseus. Os irmãos sabem disso, já leram. Um grupo de judaizantes. E começaram a espalhar no meio da igreja, na região da Galácia, o seguinte, olha. Os gentios estão aceitando a palavra.
Os gentios estão aceitando o evangelho. Estão dando glória a Deus com a gente aí, estão ouvindo a Bíblia. E espalharam o seguinte: mas se eles não se circuncidar, eles estão tudo no inferno. E Pedro comprou aquela palavra. Pedro foi no embalo. Quando a Bíblia diz assim que eles dissimularam, irmãos, eles começaram a colocar um veneno. Largaram um veneno no meio do povo. E você sabia, irmão, que em toda igreja, toda cidade, toda denominação, assembleia, não assembleia, irmão, sempre vai ter dissimuladores, espalhadores de veneno. Quem aqui já recebeu uma injeção de veneno? Não levanta a mão. Eu já recebi. Filho de crente. Hoje pastor e às vezes recebo ainda. Às vezes, quem já recebeu aqui, vou mais longe, uma injeção de desânimo. Tu está animado, irmão. Deus fez milagre na tua vida, tu está assim, ó. Tu está igual o Naamã quando saiu da água. A pelezinha lisa, tu está crente, irmão. Tu já está até aqui, ó. Está no corta-cana aqui, no giraia, no celular. Tu tá animado ali, tu está cheio da glória. Aí tu vai falar para aquela abençoada, tu vai contar para o abençoado. Ah, guria, tu não sabe o que aconteceu, tu vem cheio. Ah, meu irmão, tu não sabe o que Deus... Ah, e tu todo animado e a pessoa com aquela injeção de veneno. Mas não é bem assim, não. E aplica-te. Isso aí não vai dar certo, não vai na onda. E tu parece que tu já murcha ali na hora. Foi esse pessoal aqui, irmão, está aqui, leia depois. Eles vieram dissimulando, dizendo: olha, gente, quem não é circuncidado não está salvo. Quem eram eles? Os legalistas. E agora eu vou voltar mais um pouco, irmão. Jesus veio para enfrentar o legalismo. E ele prova isso quando pegaram a mulher no ato de adultério e trouxeram na frente dele. Vamos matar. Irmão, você acredita que tem crente que tem sangue nos olhos? Eu não acredito, mas diz que tem. Não, agora vão matar. Irmão, disciplina é remédio. Amém? Amém? Mas punição não é de Deus, irmão. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Mas o legalismo, não, o legalismo quer matar, olho por olho, ela foi pega em ato de adultério. E eu acho interessante que trouxeram só a mulher, né? O homem, ninguém falou nada. Nem trouxeram o homem, ninguém falou quem era, nem a Bíblia. Mas uma mulher pega em ato de adultério, todo mundo com pedra, para cima de Jesus. Eu amo Jesus. Parece que eles vêm assim, Jesus está ali. Como que ele diz assim: descasca agora, Jesus. Descasca esse abacaxi. Aí eles pensam: Jesus vai quebrar a lei. Jesus vai dizer: não apedrejem ela, mas a lei diz que é para apedrejar. Jesus se abaixa, diz a Bíblia, e começa a escrever no chão. E aí vocês que são doutores, aí me expliquem o que ele escreveu, que até hoje não descobri. Alguém disse que ele estava escrevendo os pecados das pessoas, não acredito. Alguém disse que ele estava desenhando o símbolo do cristianismo. Olha, Jesus desenhando, mas tudo bem. Ele fazia essas coisas. Um dia o cego chegou para ele e disse assim: eu quero ver. Ele cuspiu no chão. Se fosse hoje, já pensou? A família do cego saía correndo e ainda chegava Jesus, vai botar barro com cuspe nos olhos do meu parente. Jesus cuspiu no chão, fez barro, passou nos olhos do cego. Eu creio que ele criou, irmãos, porque aquele homem não tinha os globos oculares. Eu creio que Jesus criou as bolotinhas do olho ali, e cravou na face dele, e aí fez ele enxergar. Mas Jesus está escrevendo, olha bem, olha que interessante, irmão. Jesus é um exemplo para mim do maior pregador que já pisou nessa terra. Ele se vira e falou assim: quem não tem pecado?
Vocês são melhor do que ela. E quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ficou todo mundo aqui, ó. Aí vem a consciência, né? Porque a Bíblia diz, quando vieres diante do altar e lembrares que tem alguma coisa com teu irmão, não ofereça a tua oferta. Tem muita oferta vindo no altar, irmão. Adoração, oração, que não passa do telhado da igreja. Por que Jesus disse, quando tu vier no altar? Porque Jesus ficava no templo cuidando das pessoas aqui, ó. Jesus ficava cuidando, todo mundo, pastor Agimiro. Ele ficava cuidando, todo mundo. Um dia ele ficou olhando quem dava as ofertas. Um dia foram tirar a oferta no púlpito da igreja, na Santa Cruz, eu fiquei em pé, fiquei olhando os obreiros. Aí os irmãos ficaram assustados, né? E aí o pastor olhando, eu estava olhando quem dá a oferta, Jesus estava olhando. Ele viu uma mulher que veio e botou só uma moeda. Ele estava olhando quem dá a oferta. Por isso que ele diz, ó, quando tu vier trazer a tua oferta, e aqui não é dinheiro que eu estou falando, quando tu vier adorar a Deus, e tu lembrar, por que no altar? Porque é aqui na igreja, irmão, que vem a mente. É no ambiente espiritual, é na casa de Deus que vem a nossa mente. Oh, Deus me trouxe aqui por um propósito. Eu não sabia que... olha, o casamento do meu filho foi sábado, eu tinha programado de vir ontem. Eu estou aqui hoje com uma palavra de Deus para alguém aqui. Ele disse, se tu te lembrar que tem alguma coisa com alguém... Nem foi isso que ele disse. Não é se eu tiver... Não, ele disse, se tu te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, faz o quê? Vai ter com ele. Quem sabe hoje mesmo tu vai mandar um WhatsApp para alguém? Sabe aquela pessoa que tu bloqueou da própria família? Às vezes uma mensagem tua. Irmão, eu era guri, pensa num guri arteiro. Vocês olham para mim assim, dá para dizer que eu era bagunceiro? Não dá, né? Essa cara de anjo que eu tenho. Mas eu tocava guitarra na igreja, um dia eu estou tocando assim, e eu olhei para um irmão da igreja, nós estávamos brincando com os guris ali, sabe, gurizada na igreja, e aí eu comecei a rir, e olhei para um obreiro da igreja, rindo assim. E aqui tem gente na igreja desconfiada, né, que se tu, às vezes, tu não olha direito para a pessoa está contra mim, ó, quer puxar meu tapete. Tem uns crentes com maneira de perseguição, todo mundo quer matar ele. E eu olhei para o irmão, rindo, olhei para ele, e ele foi no meu pai e falou, ó, o teu guri estava rindo de mim no culto. Aí o meu pai veio em mim e falou, Leandro, tu estava rindo E o irmão era inspetor da polícia ainda. Acho que meu pai meio que se assustou, tu estava rindo dele, Leandro? Eu falei, não estava, pai, não estava rindo. Não, tu estava rindo sim, ele veio falar, me procurar que tu estava rindo. Aí eu falei, eu não estava rindo, tu vai pedir perdão para o irmão José. José ainda, não tenha nenhum aqui. Tu vai pedir perdão para ele. Vai pedir perdão para o José. Eu disse, mas pai, não fiz nada. Tu vai pedir, senão eu vou pegar minha cinta. Opa, vou na hora, né? E aí eu fui pedir perdão para o irmão José. Eu tinha 12 anos, irmão. Fui pedir perdão para o irmão José. Não fiz nada e fui pedir. A Bíblia se cumprindo, com a cinta na mão, mas estava se cumprindo. Fui pedir perdão para o irmão José. Quando cheguei para ele, falei assim, irmão José, me perdoa. Sabe o que aconteceu? O homem começou a chorar. E chorar, e chorar, e chorar. E me abraçou e disse, não, meu filho, não é, tu não me fez nada, mas aquele dia eu estava angustiado, ele com problema na família, e começou a chorar. Eu tinha 12 anos e o Espírito Santo já estava me ensinando, irmão, como é bom a gente ir ter com a pessoa. Claro que a gente às vezes dá vontade de pegar uma cinta na igreja, vai lá, não, mas não pode, mas Deus me ensinando. Ou vai me dizer que já não aconteceu contigo, que tu foi ter com alguém, quando chegou lá, aquela pessoa se quebrantou, vocês se perdoaram, se abraçaram. Oh, gente, eu não sei o que o Espírito Santo tem para nós aqui essa noite, mas Deus está falando com alguém aqui. Aleluia, eu preciso encerrar, porque o tempo se vai. O legalismo, irmãos, é algo cruel, e aqui estava inserido uma discussão por causa
da circuncisão. E aí Paulo teve que repreender Pedro. E eu quero encerrar no verso 16, que diz o seguinte: sabendo contudo, Gálatas 2:16, olha aí, sabendo contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Irmãos, Jesus veio para enfrentar o legalismo. Pastor Leandro, onde é que o senhor quer chegar? Queridos, nós estamos no tempo da graça. Olhe para mim aqui, irmãos, em 2 minutos e meio eu encerro. Nós estamos vivendo o tempo da graça, irmão. É claro que uma pessoa que peca, ela precisa passar por um processo, existe, porque olhe para mim, ela procurou o caminho da queda, ela procurou o caminho da saída, mas há um caminho de volta. Há um caminho de volta. Nós não podemos estigmatizar alguém, colocar um X nas costas ou no peito de alguém e dizer já era, morreu, aniquilamos, como o legalismo fazia, se tropeçava numa palavra, estava condenado. Não, agora veio Jesus. Aleluia, Ele está na cruz, lá estão aqueles 2 ladrões, e um está do lado dele, ele disse, Senhor, lembra-te de mim, tem explicações. Irmão, Jesus falou a ele, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A graça de Cristo, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Eu tenho visto uma geração de cristãos que eram pessoas alegres, pessoas que sorriam, pessoas que tinham alegria, né? Não alegria de Cristo, mas eram pessoas sorridentes, alegres. Vieram para o Evangelho, mudaram a sua personalidade, não sorriem, não se alegram, não vivem, não dão atenção aos filhos, não dão atenção à esposa, ao marido. O Espírito de Deus, irmão, a igreja, o Evangelho não é prisão, o Evangelho não é legalismo, o Evangelho é graça. Oh, aleluia, você quando veio para Cristo, a tua personalidade não muda, o que muda é o teu caráter. O que roubava não rouba, se prostituía não se prostitui mais, porque a graça, o sangue de Jesus te deu um banho, a graça dele, aleluia, é o que nos basta. Mas nós precisamos ter alegria na alma. O Evangelho é vida, o Evangelho é liberdade. É isso que Paulo veio trazer aqui no final desses versículos. Paulo está dizendo, gente, eu vim para o Evangelho por causa da lei, mas eu vivo é pela graça. Ei, irmãos, não é mais tempo de nós jogarmos as pessoas no inferno. Os dissimuladores aqui queriam desagregar e destituir do Evangelho uma nação inteira de gentios, simplesmente porque eles não queriam se circuncidar. Mas Paulo disse, a graça me basta. Aleluia, eu quero orar com vocês essa noite. Eu trouxe aqui hoje uma palavra bem simples, mas há algo que colocou Deus no meu coração. Eu estou numa correria desde sexta-feira, correndo com meus filhos, minha nora, casamento,
Ficamos em Carazinho, um casamento civil, não me toque, festa, voltamos, fui a Santa Cruz, vim, olha, uma correria, mas Deus me deu esta palavra para esta noite, para vos dizer que vale a pena viver a graça de Deus. Oh, irmãos, a nossa igreja, eu sou apaixonado pela Assembleia de Deus, mas eu vivi tempo que eu vi pessoas ser jogadas no inferno, por causa de picuinhas, por causa de coisas que passam longe das Escrituras. É o que a Bíblia está nos ensinando aqui, que Paulo está dizendo, o que o Senhor disse: a minha graça te basta. Que nós possamos amar mais, se apaixonar mais por Jesus, pela sua obra e por aqueles que estão ao nosso redor. Fique de pé, eu quero orar com você. Há uma liberdade do Espírito Santo aqui. Paulo disse: não vivo eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos esta noite aqui gostariam de fazer um propósito? Quantos gostariam de levantar a sua mão direita comigo? Levante a sua mão. Talvez alguém queira vir ao altar, você precisa de uma oração, de um milagre. Aleluia, o Espírito Santo te trouxe aqui, irmãos. Uruguaiana precisa de você. Ei, a Uruguaiana precisa da Assembleia de Deus, a Uruguaiana precisa de você, do teu ministério. É tempo de olharmos para os lados. Há pessoas morrendo sem Cristo, há pessoas longe da graça de Deus. E essa noite Deus quer levantar aqui pregadores, profetas, evangelizadores. Se tem alguém, venha até o altar, eu quero orar por você. Dê um passo. Aleluia, se o Espírito Santo essa noite falou com você, eu quero orar, eu quero abençoar a tua vida. Deus quer te dar na tua mão autoridade, na tua mente sabedoria, estratégia. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra nos confronta e muitas vezes é o Espírito Santo, irmãos, trabalhando na nossa vida. Oh, nós temos, pastor Leandro, igreja de Uruguaiana, nós temos os melhores obreiros desta nação. Nós temos, e eu falo isso com orgulho, nós temos a melhor igreja desse país. Ah, irmãos, Deus quer nos usar para esse tempo. Sabe que quando passou a pandemia, eu estava lá em Pelotas. Quanta gente morreu, quantos parentes, familiares, pastores, mais de 50 pastores, mais de 30 presidentes de igreja. Nunca me esqueço que quando estava terminando, acho que Pelotas foi a cidade, escute isso aqui, que teve mais lockdown, mais portas fechadas. A nossa prefeita lá, tudo, ela trancava tudo. E eu me lembro que terminou o lockdown e os irmãos da igreja, nós estávamos lá e os porteiros disseram: pastor, nós vamos ter que colocar cadeira nos corredores, porque agora vai liberar, esse povo vai invadir, vai lotar toda a igreja, esse povo vai vir com a sede de Deus. Quando liberou o lockdown, irmão, nem a metade da igreja encheu. As pessoas acostumaram a ficar em casa, viciaram nas lives. Às vezes pessoas ficam em casa, enquanto tem cultos nas suas igrejas, assistindo cultos de outras igrejas. Agora veio essa enchente. Não pegou algumas cidades como Santa Cruz, foi só 2 bairros que foram dizimados, aqui eu não sei. Quanta gente morta, irmão, quanta destruição. E parece que está tudo bem, que não dá nada. Ei, irmãos, Deus está contando conosco.
Deus está contando com os obreiros desse tempo, com a igreja desse tempo. Está na hora de nós baixarmos um pouco a nossa crista, baixarmos a nossa fronte, descermos à casa do oleiro para resgatar alguém que precisa da nossa voz. Oh, onde estão aqueles que são apaixonados por Jesus? Tem alguém aqui apaixonado por Jesus? Levante a sua mão. Ai, de novo, eu vou orar essa noite. Há uma liberdade de Deus aqui. Eu ouvi um testemunho, rapidinho, 1 minutinho, de um obreiro ali em Santa Catarina, que tinha o desejo de ir fazer missão, e mandaram ele para uma cidadezinha. Escute isso aqui rapidinho. Alugaram uma sala lá, e ele com a esposa dele colocou 30 cadeiras. E toda noite ele abria a garagem com violão lá e fazia um culto, ele e a esposa, e não entrava ninguém. 15 dias, não entrava ninguém. 30 dias, não entrava ninguém, só ele e a esposa, 30 cadeiras. E ele com aquele jeitão, né? Aquela pessoa meia crente, mas endurecido. Coração duro. Numa madrugada, depois de 45 dias, ele estava deitado, começou a sentir um cheiro horrível. Cheiro horrível, cheiro horrível. Ele foi olhar na veneziana da casa, do quarto, um mendigo. O mendigo deitado na garagem dele, sujesmundo, barbudo, horrível, cabeludo. Ele, quando viu aquilo, disse que se possuiu, pegou uma vassoura, saiu na garagem, sabe aquela explosão do momento, e falou: o que tu quer aqui, sujesmundo? Sai da minha casa, o que tu está fazendo aqui? E aquele homem, não me bate, saiu, não, desculpa. E ele ameaçando em bater o mendigo, quando o mendigo está caminhando, fugindo dele, uns 30 metros assim, o Espírito Santo falou para o coração dele: tu estás há 45 dias aqui me pedindo almas. Eu mando a alma na janela da tua garagem, e tu escorraça ela com um pedaço de pau. Ei, o Espírito de Deus está nos convidando neste tempo a baixarmos, a nos prostrarmos em direção a alguém que precisa da graça de Deus. Ele saiu correndo atrás do mendigo, o mendigo embalou: não me bate. Ele: não, vem aqui, meu amigo. Não, quem é amigo, quem? Abraçou o mendigo, levou para casa, deu banho lá, deu chuveiro, fez barba, cortou o cabelo, deu roupa para o mendigo. O camarada era desviado, ficou com ele ali 1 mês, 2 meses, começou a vir gente na igreja. Em 1 ano, aquele casal foi embora. E aquele mendigo, casado agora, servo de Deus, ficou naquele lugar com 30 pessoas, cultuando a Deus. Deus precisa de nós. Deus precisa dos pregadores da graça, da igreja do evangelho genuíno, o evangelho da cruz. Pai, nós estamos na tua presença. Estamos aqui esta noite de terça-feira, uma noite fria, mas uma noite que a tua presença nos envolve. Senhor, eu te agradeço porque a porta do Evangelho está aberta em Uruguaiana. São dezenas de igrejas, obreiros, ministérios. Eu sei que esta palavra vai ecoar. Ela ficará como pregos bem pregados nos corações esta noite. Que nós sejamos instrumentos da graça, que nós sejamos propagadores do Evangelho. Renova esse obreiro, renova o ministério dele, renova esta mulher, renova este jovem, encha-os do teu Espírito Santo, que nós possamos juntos olhar para quem precisa, alcançar quem está distante, se aproximar dos perdidos. Que haja, Senhor, avivamento, salvação nesse lugar, edificação de vidas, e que a graça
graça possa fluir através de nós. Senhor, os judeus entendiam que só era cristão quem era descendente de Abraão, mas Paulo veio dizer que não era o sangue de Abraão que fazia cristãos, mas era a graça, era o poder do Evangelho, era o poder da tua palavra. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Você pode olhar para o seu irmão aí, pegue a mão dele, pegue a mão dela, diga para ele assim, isto não vem de nós, diga, isto não vem de nós, é dom de Deus. Dá um abraço nele, dá um abraço nela, diga, isso não vem de nós, isto não vem de nós, é dom de Deus. Oh, glória!